Olá pessoal, tudo jóia? Bom, faltou explicar mais um tema ainda sobre a questão de plano astral, então eu vou aproveitar aqui, estou terminando de ver as últimas perguntas que eu não tinha dado tempo. A gente aproveita e conclui aqui, pelo menos o que já estava aqui na lista de perguntas e respostas. Sobre a questão de como que se chega a esse estado de iluminação, ou corpo de clara luz, ou corpo búdico. São terminologias. Quando a gente fala de corpo crístico, Jesus de Nazaré, que foi a encarnação mais conhecida de Cristo, nessa geração atual, nessa linha de tempo atual, né? Jesus de Nazaré alcançou a consciência crística, então ele se tornou Jesus Cristo. Cristo, ou crística, é a consciência, é o estado de consciência, em relação ao cosmos, em relação ao próprio ser. Buda chegou à consciência búdica, que é a mesma coisa, de uma forma diferente, ou em outros estados, assim como todos os yogis, imortais, alquimistas, magistas, cada um acessa isso de uma forma diferente. Então eu seria leviano ou tolo de afirmar que um método é melhor do que o outro. Então eu falar que como Buda se iluminou, se o próprio Buda falou que poderia perguntar sobre tudo, menos como se chega à iluminação, ou o que é a iluminação, ou o que se vê e sente na iluminação, não sou eu que vou responder uma coisa dessa, que não me cabe. O que eu falo, que foi o que eu aprendi, o que eu pratico, é conforme a gente vai se depurando, abrindo espaço no corpo. O que é abrir espaço? A partir do momento que a gente depura, a gente tira o excesso de toxinas físicas, mentais, enfim, de muitos níveis, dependendo aí do tipo de prática. Conforme você abre esse espaço, você pode armazenar novas energias ou novas coisas que você vai passar aí a conduzir. Então, o seu corpo se torna um novo, de certa forma, recipiente de energia. E o corpo físico, que é a junção dos 5 elementos básicos, ele sustenta a nossa alma dentro de um corpo físico, assim como a Terra, com os elementos dela, sustenta uma entidade que o pessoal chama de Gaia, que é a consciência que sustenta o planeta. Tudo no macrocosmo é a mesma coisa no microcosmo, dentro do nosso corpo. Os nossos órgãos sustentam divindades, assim como as galáxias sustentam divindades. O nosso corpo sustenta a divindade, que é a nossa alma manifesta no corpo físico, que sustenta a contraparte ectoplasmática, que gera a parte elétrica do corpo, enfim. Aí entra na parte mais interna. Isso tudo é sustentado a nível interno e externo. Então, quando a gente vai buscando, a partir de métodos internos, uma autorrealização, depende muito da linhagem. Então, Buda foi do método dele, que foi pelo caminho da virtude, pelo caminho da compaixão, pelo caminho principalmente do desapego. Siddhartha Gautama, que foi uma das encarnações conhecidas de um dos Budas, né? A gente tem muitos Budas nas linhagens. Então tem os mais conhecidos e tem os menos conhecidos. Todos são relevantes. Então, quando a gente fala de Budas e Bodhisattvas, Bodhisattvas são manifestações que acabam encarnando em um corpo manifesto da consciência de Buda. Ou seja, Buda, enquanto divindade, gera pequenos fractais ou mônadas dele mesmo, para que se manifeste até o nível denso e possa cumprir o Dharma. O Dharma de quem? O Dharma do universo. São consciências universais, não são manifestas. Não tem um ego humano de certo e errado no nosso conceito, que é muito raso. Então, quando você está no seu estado de divindade, você gera partes de você mesmo, que são fractais, para que se cumpra o Dharma. E aí você gera tanto no aspecto para cima como para baixo. Os que trabalham embaixo, os que trabalham em cima, para sustentar toda a estrutura manifesta do universo. Isso não tem nada de errado, isso é a própria estrutura sendo manifesta. Quando a gente está além do nível manifesto, é como se fosse... Vamos pensar de uma forma leiga. Imagina que você tem um gerador de energia gigantesco, ou que você é um sol de energia gigantesco. E você gera pequenas fagulhas elétricas. E essas fagulhas elétricas animam outros estados de dimensões diferentes dessa mesma matéria. Então é como se fosse o imanifesto, que não dá para explicar isso, né? Como dizia Lao Tse, o tal que pode ser dito não é o verdadeiro tal. Então, a partir do imanifesto ou da fonte se criam planos dimensionais a nível físico e não físico. E isso é sustentado por, de certa forma, se a gente fosse interpretar de uma coisa bem humana, seriam pontos elétricos, vai? E essa eletricidade pode manifestar qualidades dessas divindades, até chegar ao plano físico, em estado de vigília, em estado de sonho, ainda assim são consciências, que transmigram entre elas mesmas muitas informações. Por isso que a gente pode ser desde um indivíduo
a nível de manifestação de memória, né, que é você recordar coisas, a nível de indivíduo, como uma pessoa, um ser qualquer, não importa se é um animal, uma pessoa, uma planta, você tem uma consciência individual ou coletiva do seu meio, até você ir dissolvendo isso e alcançando a sua própria divindade, até o ponto de dissolução. E isso pode acontecer de baixo para cima, de cima para baixo. Pode acontecer nos meios religiosos, alquímicos e magistas. Não importa o meio, o que importa é o caminho que se percorre para que a dissolução ou você se tornar a sua própria divindade seja algo realizável no seu corpo, e não só na imaginação. Tem muita gente que realiza a imaginação, realiza desejos de ser algo. E quanto mais a gente se torna, sei lá o que a pessoa quer se tornar, menos apego, menos necessidade de ter algo que acrescente a mais é necessário. Porque isso tem que ser de dentro para fora. Porque o nosso microcosmo realiza o macrocosmos. Ou a gente pode esperar o ciclo do universo, não tem mal nisso. Para quem estuda as partes antigas, a ciência sagrada do Samsaripteswara é muito boa para isso, para explicar as yugas. Yugas são os ciclos cósmicos. Então a gente pode ou seguir o ciclo cósmico, através de nascimento e morte, então a gente encarna e desencarna várias e várias vezes sucessivamente, ao longo dos milhares ou bilhares de anos, dependendo do universo, do plano manifesto que você tiver. E aí o tempo é muito relativo, não é linear, até o ponto que a gente pode transmigrar a consciência através de muitos meios. Então, quando a gente fala de transmigração de consciência, se a gente pensar em meios religiosos, você pode ter uma divindade que você acredita, que você deposita toda a sua fé, e que no ato da morte você transmigra a sua consciência. É que nem a gotinha da chuva caindo no rio. Então você se torna aquela divindade ou aquele ser que você deposita toda a sua fé, que você entrega a sua vida. Ou você pode ir pelo método que você absorve a energia, que você aprende a se conectar e você mesmo transmigra a sua consciência para um corpo. E cria-se a partir daí um corpo de luz ou de clara luz. Você tem que aumentar a energia do seu corpo e transmigrar a sua consciência para um corpo que você mesmo, em estado de consciência universal, cocria. Então você se torna uma própria divindade. Ou você se dissolve na sua própria divindade. Você se torna consciente dela, usando um corpo físico, astral, mental, causal, monádico, átmico, não importa a nomenclatura. A questão é que, independente do corpo que você esteja habitando, você está consciente disso e do caminho que se segue, que é o próprio Dharma. Isso foge do conceito que o pessoal tenta colocar de uma forma tão dura, tão seca, que é muito humanizado de bem e mal, de certo e errado, de centros emocionais endócrinos. Enquanto a gente está habitando um corpo humano, óbvio que a gente tem identificação com os centros do corpo que a gente habita. Mas a partir do momento que você salta a mente, a identificação com o objeto, aí você passa de observar para ser o próprio observador. Então você não está mais só existindo no seu corpo. Você está aprendendo a observar o seu entorno e a sua própria conexão com esse entorno. É por isso que nessas traduções antigas se fala muito do sentir, aprender a se conectar. Você sobe a sua energia para se conectar a isso. Porque isso já é parte de você. Por isso que eu repito tanto aquela frase que eu gosto muito dessa frase de Sócrates. A gente não aprende nada, só recorda o que esqueceu. Para mim essa frase é muito perfeita e condiz muito com os ensinamentos de Chuang Tzu e de todos os grandes mestres. 2 livros que eu recomendo para ler novamente, eu recomendei várias vezes. Para quem gosta dessa história de Buda, de Lao Tse, quiser aprender um pouquinho mais, tem 2 que eu li há muito tempo atrás, que eu guardo com muito carinho. Infelizmente um eu emprestei e nunca mais voltou, então talvez eu compre outro aí. Um chama Buda e o outro chama Lao Tse. Ambos de uma editora que chama Graal. Uma editora Graal. Esses 2 livros são fantásticos. Recomendo aí que todos possam ler e estudar um pouquinho. Para quem tem identificação e queira ver um pouquinho da história mais próxima, não 100%, mas talvez mais próxima do que realmente se manifestou na vida deles. São pessoas como nós, como todos os imortais, que só recordam quem foram, quem são e sempre serão. Que é parte do tal, né? Tá certo? Um abraço a todos.